A Bíblia é muito mais do que um livro. É a história da humanidade e do relacionamento de Deus com o seu povo. Cada página é repleta de ensinamentos, lições e histórias que moldaram gerações. Hoje, vamos explorar os principais acontecimentos e ensinamentos da Bíblia em detalhes para que você possa entender melhor essa mensagem divina. Gênesis, a criação e a queda. A Bíblia começa com o livro de Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. No primeiro dia, Deus disse: haja luz, e houve luz. No dia seguinte, ele criou os céus, a terra, os mares, as plantas, os animais e, por fim, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram os primeiros humanos, colocados no jardim do Éden, um lugar perfeito. Mas Deus deu a eles uma regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles foram enganados pela serpente, que os convenceu a desobedecer a Deus. Isso foi a queda do homem. Ao comerem do fruto, o pecado entrou no mundo e eles foram expulsos do jardim do Éden. A partir daí, a humanidade começou a enfrentar as consequências do pecado: dor, sofrimento e morte. O dilúvio e Noé. À medida que os anos passaram, a humanidade se tornou cada vez mais corrupta e violenta. Deus viu que os corações dos homens estavam cheios de maldade e decidiu purificar a terra com um dilúvio. Mas havia um homem justo, chamado Noé. Deus instruiu Noé a construir uma arca e levar sua família e um casal de cada espécie de animal para dentro dela. Choveu então por 40 dias e 40 noites, e todas as formas de vida fora da arca foram destruídas. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris foi o sinal dessa promessa. Abraão e a promessa de Deus. Mais tarde, Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação. Ele prometeu que, através da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Abraão demonstrou grande fé ao obedecer a Deus, mesmo quando foi testado ao quase sacrificar seu filho Isaque. Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando que ele é fiel às suas promessas. Moisés e o Êxodo. Os descendentes de Abraão se tornaram o povo de Israel, mas foram escravizados no Egito. Deus levantou Moisés para libertar seu povo. Após uma série de pragas enviadas por Deus ao Egito, o faraó finalmente permitiu que os israelitas fossem embora. Moisés liderou o povo na travessia do Mar Vermelho, que foi milagrosamente dividido por Deus, e eles começaram sua jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. No deserto, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de leis que ensinava o povo a viver de maneira justa e adorando somente a Deus, os reis e os profetas. Mais tarde, o povo de Israel pediu a Deus um rei. Entre os reis, Davi se destacou por sua fé e coragem. Ele derrotou o gigante Golias e se tornou um símbolo de liderança e devoção a Deus. No entanto, Israel enfrentou altos e baixos, com períodos de obediência e rebeldia. Os profetas, como Isaías e Jeremias, foram enviados por Deus para advertir o povo sobre seus pecados e para anunciar a vinda de um Salvador, o Messias. Os Evangelhos, a vida de Jesus. O Novo Testamento começa com os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a vida de Jesus Cristo. Jesus nasceu em Belém, como havia sido profetizado, e viveu uma vida sem pecado. Ele pregou sobre o reino de Deus, realizou milagres e curou os doentes. Ele também mostrou o amor de Deus ao sacrificar sua vida na cruz, morrendo pelos pecados da humanidade. No 3º dia, Jesus ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo salvação a todos os que creem nele. A Igreja e a missão. Após sua ressurreição, Jesus enviou o Espírito Santo para capacitar seus discípulos e espalharem a mensagem do Evangelho. O livro de Atos narra o nascimento da Igreja e como o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo, mesmo diante de perseguições. Apocalipse, a vitória final. A Bíblia termina com o livro de Apocalipse, onde Deus revela o que acontecerá no fim dos tempos. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. É a vitória final de Deus e a restauração completa de todas as coisas. A Bíblia é a história do amor de Deus pela humanidade. Ela nos mostra que, apesar das falhas e dos desafios, Deus sempre está conosco, guiando-nos para um futuro cheio de esperança e redenção. Que essas palavras inspirem sua vida e fortaleçam sua fé. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também o seu amém. Além disso, compartilhe o vídeo com alguma pessoa querida para você. E se você tiver interesse em um vídeo mais explicativo e mais detalhado sobre todas as histórias da Bíblia, basta deixar nos comentários que estaremos preparando esse vídeo para vocês. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.